vamos falar sobre a potência do grupo terapêutico na abordagem gestáltica. Nós vamos usar o filme Toque Toque de fundo para a gente comentar um pouquinho como é que a gente consegue olhar para a temática de grupo. Brevemente aqui tem uma apresentação de como é que eu atendo, qual é o meu público, né? Então, eu atendo um público adolescente, adulto, os meus atendimentos também são voltados para casais, porque eu estudo muito o assunto sobre relacionamentos, trauma, violência doméstica contra a mulher. Resumo do filme, na verdade, né? Assim, para contextualizar. Então, o filme Toque Toque é uma comédia espanhola, né? Na verdade, ele vai organizar um grupo aqui de 6 pessoas que possuem esse transtorno do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Só que isso vai se manifestar diferente para cada pessoa, né? E aí, todos ali estão agendados para passar com um psiquiatra específico, que é especialista nessa área, né? E aí, quando todos chegam ali no consultório, os pacientes se deparam, né, com um atraso do psiquiatra e com uma surpresa de que todos foram agendados exatamente no mesmo horário. Já começamos por aí. Então, eles pensam em desistir da consulta, mas aí remarcar esse horário também ia ser muito complicado, porque esse psiquiatra, ele é muito concorrido, então ele não tinha agenda, e no final eles decidem, então, aguardar. E aí, quando a gente vai falar um pouco sobre grupo terapêutico, né, olhando um pouco agora para a teoria, lembrando que essa teoria é embasada na Gestalt terapia, né? Aqui eu quero trazer uma contextualização muito breve, né, de quem é que foi o mentor principal aí dessa teoria, que é o Fritz Perls. Então, de onde que ele veio, né? Assim, como é que isso se deu, né? Como é que a gente fala de grupo terapêutico hoje, né? É importante olhar um pouquinho a caminhada dele, né? Então, ele vem fazendo contato ali com o teatro, né, expressionista, a questão do psicodrama lá no Moreno, ele também teve muita influência, né, sobre o zen budismo, essa consciência corporal bem haitiana, né? Então, assim, o que o Fritz foi entendendo, né? Ele foi migrando um pouco dessa psicoterapia individual, do 1 a 1, e foi olhar para esse contexto grupal, né? Então, o Fritz, na verdade, ele trabalhava ali individualmente, só que em grupo. E o que é interessante da gente começar a compreender aqui na teoria, né? Então, o grupo é um organismo dotado de princípio de autorregulação. Então, de alguma forma, ele vai ali olhar para o seu crescimento, o seu caminho, o alimento, né? É um espaço em que as pessoas encontram oportunidades de se regular com o ambiente para satisfazer as suas necessidades de nutrição ou de eliminar as suas tensões. E dentro do grupo vão acontecer muitas implicações, mobilizações, quando cada um vai trazendo a sua temática, né? Para olhar para a matriz do grupo. O que é essa implicação do grupo terapêutico, né? Então, é trabalhar um membro do grupo, seria trabalhar todos de uma vez. Então, às vezes, a minha questão, a minha dor, o meu sofrimento, pode também implicar no sofrimento do outro. Então, o terapeuta está sempre à procura do sintoma do grupo, e não necessariamente o sintoma específico daquela pessoa que está trazendo aquele conteúdo. E aí, falando de matriz também, né, ela é constituída num sistema de comunicação, ou seja, tudo que acontece no grupo vai ser elemento de trabalho, seja postura, tipo de roupa, perfume, o tom de voz, a forma que fala, o jeito de olhar, tudo que vai acontecendo ali no momento em que as pessoas estão se trazendo são elementos fundamentais. Diríamos que é até mais importante do que o próprio conteúdo. Como é que a gente pode falar também, né? Os membros, eles são figuras. A gente usa muito esse lugar da figura e fundo na Gestalt. Então, os membros, eles são figuras. Então, as necessidades individuais vêm primeiro, que é a do grupo, e as do grupo acabam ficando ali de fundo. Já o campo psicológico é o que recebe essa significação, né? Muito a partir das emoções, como cada um ali vai se afetando, no momento em que eles são ali impactados, mobilizados, convidados a se colocar, a checar como é que foi, ouvir onde é que de repente mexeu ali na pessoa. E quando a gente vai falar do filme em específico, né, eu trouxe aqui os personagens principais, né, que são os 6 aqui, que vão trazer cada um ali o seu toque, né, e eu achei curioso, né, porque assim, nós não vamos falar aqui aula sobre transtorno, né, assim, muitos olharam para esse filme e quiseram olhar bem para o transtorno, e vamos olhar lá o DSM, né, que é o manual ali de doenças mentais. Não, a gente preferiu ir para um outro caminho. Aqui cada um tem a sua especificidade, né? Então, o Frederico ali, ele vai ter a síndrome de Tourette, o outro vai ter a obsessão por simetria, a questão das linhas e tudo mais, a Ana Maria dos rituais, né, das chaves, né, de esquecer e ficar checando toda hora as coisas, a Blanca, a limpeza em excesso, nada que pode encostar, ela sente a necessidade de ir lá e lavar as mãos e, né, sempre muito preocupada com a questão de bactéria, o Emílio com os cálculos, né, e tudo à sua volta, né, então, assim, para além dos cálculos, ele também tem uma questão de acumular coisas ali, e a Lili, ela vem nessa repetição incessante das falas, é como se fosse aquela ecolalia, né, que a gente fala, pega as últimas falas, assim, e fica repetindo algumas vezes. Então, isso é um panorama ali do que nós temos como sessão de terapia com todos ali os pacientes, né? É importante a gente olhar antes até, né? Assim, qual é a função do sintoma? Porque tudo isso aqui que eu acabei de descrever é um sintoma, é uma forma desse sintoma se manifestar. Então, o sintoma, ele é um esforço do organismo para encontrar esse equilíbrio no meio das experiências que ainda não foram vividas por completo, né? Então, a gente fala muito assim, é como se a pessoa estivesse interrompida mesmo, ela estivesse ali fixada, cristalizada em algum ponto da vida, e esse sintoma fica surgindo e se repetindo. Quando a gente vai falar da função do sintoma, ele é um convite mesmo, né, para olhar porque ainda precisa de atenção, né, ele é uma mensagem que de alguma forma carrega uma história, um pedido de socorro mesmo, né, assim, algo para ser visto, sentido e principalmente ser integrado, né, então é uma questão que a gente toma muito cuidado
quando vai falar do sintoma, porque dentro da Gestalt terapia, nós não trabalhamos com a ideia de retirada do sintoma. Então ela está ali com essa obsessão da limpeza, então agora nós vamos fazer com que ela pare de fazer isso. Não. Isso pode até prejudicar o quadro, né? O que a gente precisa é entender qual é a função daquilo na vida dela. Quando ela começa a entender, ela talvez comece a perceber outras formas, outros recursos, para que ela possa mudar, atender aquela necessidade, mas que não seja daquela forma que seja prejudicial para ela, né? E o que nós observamos aqui, à medida em que o filme vai acontecendo? Né? Então, naquele primeiro momento, tem uma união do grupo, né? Então, aquele erro na marcação dos horários, né, que foi um erro de propósito, que ao longo do filme a gente vai percebendo isso, né, o suposto erro da marcação da consulta, com todos ao mesmo tempo, né? E cada um questionando, não, mas não é possível, né? Esse é o meu horário. Então, já começa aí a observar como é que esse grupo já vai se formando, né? Como cada um já vai se colocando. Uns falam mais, outros falam menos, né? Inclusive o médico, o psiquiatra, ele também faz parte desse grupo. Né? E depois nós vamos descobrindo isso mais no final do filme, mas não tem como, tenho que dar spoiler aqui. Então o médico, além de ter o sintoma, ele também faz parte do grupo, né? Que é onde a gente fala na estrutura aqui do lado de fora, que são os terapeutas e coterapeutas, né? Assim, nós também participamos do grupo, nós também somos convocados e somos implicados a fazer parte do grupo, né? E o que a gente percebe ali? À medida em que cada um vai manifestando o seu sintoma, tem muito essa questão assim, ó, eles vão se observando, eles vão nomeando, eles vão se descrevendo, né? Cada um quer entender ali como cada um vive o seu sintoma, o que aconteceu, desde quando, né? E de alguma forma já vai vindo um pouco desse lugar dessa validação, já vai se validando esse lugar, assim, né? Olha, tá tudo bem ser assim, né? Inclusive tem algumas cenas ali do rapaz que tem a questão dos cálculos, né? Acolher muito o médico, né? E falar, não, olha, você tá melhorando, olha, não é toda hora que você fala essas palavras, né? Tá certo, é isso mesmo, né? Isso vai provocando o quê? Uma interação entre eles. Então vai tendo as trocas e aí os incômodos vão surgindo. Né? Fazem uma dinâmica ali entre eles, né, de apresentação, então isso foi muito, muito legal, assim, porque isso é uma das técnicas que a gente usa dentro do grupo terapêutico, principalmente no começo, assim, né, quando o grupo vai se iniciar, que é como essas pessoas querem se apresentar, se tem algum objeto, alguma coisa que elas podem trazer que ajuda ali nessa identificação. Utilizar ali da cor, né, o que aquela cor significa para cada um, então é muito curioso, né, assim, como ali dentro do grupo, a própria questão de cada um viver o seu sintoma de uma forma, promove uma certa criatividade, e para cada um vai ser diferente, né. E é claro que isso é uma doença, né, e ela precisa ser tratada, porque também tem o seu prejuízo, no isolamento social, né, o próprio julgamento, né, as dificuldades nas relações. Então, quando cada um ali vai se trazendo, a gente vai percebendo o nível de dor que cada um vive, seja ali na síndrome de Tourette, que as pessoas não entendem, acham que a pessoa está sendo mal educada, né, ou a questão da repetição das palavras, ou até a dificuldade do outro ali, ter que ficar pulando as linhas e aquilo causa um extremo sofrimento, porque ele precisa sempre cuidar do espaço onde ele está, e é muito curioso, né, das pessoas se ajudarem, né, colocar ali a revista para ele poder pular. Aqui eu trouxe até de fundo médico, isso aqui são palavras e trechos do próprio livro, da experiência que o professor estava vivendo ali enquanto estava atendendo. Ele coloca assim, olha, eu acho que a maioria de vocês ainda não sabe, a observação que eu estou lidando com as coisas são muito pequenas, e dando pequenos passos, e aí que a maioria das dificuldades está inserida. Observo e lido com as pequenas coisas, e com o que costuma ser dado como certo, o que se chama de óbvio, porque é no óbvio que se inserem as resistências e as dificuldades. Eu achei muito interessante de trazer essa citação, porque é exatamente isso que acontece ali no grupo. Eles conseguem trazer a ideia do que está acontecendo naquele momento, né, digamos ali no aqui, no agora, para realmente perceber as nuances. Olha o que você está fazendo, olha, dessa vez já foi diferente. É óbvio para cada um ali a questão da vivência do seu sintoma. Mas quando o outro também consegue perceber isso junto comigo, nós temos mais espaço de discussão, a gente tem mais oportunidade de olhar para aquele problema e pensar diferente. E aonde que vai ser a intervenção ali do terapeuta, né? A gente fala bastante aqui no grupo terapêutico, né? Dependendo do estágio em que o grupo está, o próprio terapeuta ele fica mais de fora, assim, ele fica mais como um observador mesmo, assim, muito agindo pontualmente ali nas intervenções. Ele não é aquele agente participativo que convida e que a todo momento está ali convidando as pessoas para se trazer. Sacar aqui como potência do grupo, né? Então, existe um momento lá no filme em que eles se reúnem, começam a trazer um pouco mais da experiência de cada um, e essa fala é bem importante, né? Então, quando um membro do grupo consegue compartilhar a experiência, capaz de mostrar para o outro membro que ele não é o único a passar por aquilo, porque por mais que o terapeuta conte para o paciente, para o cliente, ele não é o único, que outras pessoas também vivem e passam, né, por situações assim. Quando eu ouço isso da pessoa que está vivendo, a gente fala de uma outra implicação, de uma outra mobilização. Então, isso faz também fazer aquele movimento de integração maior no grupo. Nesse momento tem aquele acolhimento do sofrimento, quando cada um tenta ter ali o exercício, né, de, por exemplo, não falar os palavrões, ou tentar colocar a mão dentro da pia, né, ou da privada, ali no caso da moça que tem a questão da limpeza, ou então
da repetição das palavras. Então, quando cada um ali começa a se apresentar das dificuldades, a gente percebe esse lugar do acolhimento. Então, cada um identifica ali, dentro das dificuldades, quais são as potências. Porque eu não fico só com o problema. Eu também olho aquela pessoa de uma forma que seja potente. Falei assim, não, você não é só esse sintoma, você não é só esse problema, tem muito mais coisas além disso. E é muito interessante quando cada um ali consegue enxergar isso um no outro. Se reconhecem, né, o passo de evolução mesmo. E isso vai gerando uma conexão, assim, tão grande no grupo. Eu vivenciei alguns grupos já, e é tão lindo ver isso acontecer depois de um tempo de integração, de trocas. Claro que esse acompanhamento é feito como se fosse uma terapia individual, né? Esse acompanhamento também é feito semanal, então a gente fica mais próximo para poder acompanhar esse grupo, entender onde é que ele está. E aí as pessoas sentem necessidade, às vezes, de trocar contatos, né? De quererem se aproximar mais, até fora do grupo. E isso vai gerando cada vez mais conexão, vai gerando um canal de suporte, né? As pessoas ali, elas trocam intimidade, sabem o quanto pode contar um com o outro. Então, é isso que a gente fala dessa potência incrível do grupo. Uma outra observação que é interessante, assim, cada um ali vai conseguindo trazer intervenções para o outro. Isso não parte do terapeuta, e isso que é o mais incrível, onde a gente fala que a mágica acontece. Nem sempre o terapeuta em si vai estar ali articulando, mas as próprias pessoas vão dando sugestões e vão realmente percebendo o que é possível ser feito. Mas se fosse você fazer assim, fazia desse jeito. O que é interessante a gente observar? O homem se revela nas relações que trava no mundo, tanto naquilo que faz e empreende, quanto no trato com o outro. Então, o viver significa participar desse entrelaçamento mesmo, né? É uma rede imbricada, né, que origina o tecido das relações no mundo. Então, viver é fundamentalmente conviver, é estar na relação. Eu acho que você já deve ter percebido que as pessoas, quando vão para a terapia individual, elas não estão sozinhas. Vamos a família, os amigos, os relacionamentos, e o que a gente faz no grupo, ele só tende a potencializar. Então, aqui tem algumas referências de onde, né, tirei um pouco ali da teoria. Espero que vocês tenham gostado, foi só realmente um breve resumo aqui, só para fazer essa introdução do que é a ideia do grupo terapêutico, indiferente do sintoma, indiferente do transtorno. E se você gostou desse tipo de conteúdo, coloque aqui nos comentários, deixe aqui as suas implicações também. Tchau, tchau.